Você talvez nem tenha tomado conhecimento. E aí me falaram, olha, o Jean Paul Gaultier. Todos cozinheiros amadores. Você aumenta a pensão da criança que você é o pai, sim. Bom dia, boa tarde e boa noite. Os desigrejados, quem são? Onde vivem? Do que eles se alimentam? O que pensam da vida? Não dá para esperar um noivo sem ser noiva. Hoje, no Globo. No vídeo de hoje, no bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que vem crescendo aqui tanto no Brasil como no mundo, que é o fenômeno conhecido como os desigrejados. Aqueles que por alguma razão eles se desvincularam da igreja como instituição e eles são contra até essa formação tradicional da igreja. Alguns eles sofreram alguma decepção dentro da sua igreja e por isso romperam com ela, mas outros simplesmente dizem que não é necessário a igreja, que não é necessário vir à igreja para ser cristão. Eu posso ser cristão sozinho na minha casa ou me reunindo algum dia com algumas pessoas e conversando sobre Deus com elas. Mas assim, nós não vamos focar hoje aqui justamente no tema dos desigrejados, o que eles pensam, como eles vivem, o que pensam da vida, mas sim na importância da igreja para cada um de nós. Porque nós somos a favor da igreja. Amém? Nós somos a favor da igreja? Amém. O pastor obrigou a gente a falar isso? Sim, quer dizer, não, o pastor não falou. Eu juro para vocês que o pastor não está ali olhando para a gente e obrigando a gente a falar isso. Mas nós somos a favor da igreja. Nós sabemos da importância da igreja para cada um de nós. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Cada um falar e deixar o seu testemunho, a sua opinião sobre isso. Sobre qual é a importância da igreja para um jovem ou para um cristão. Qual é a importância de estar junto, de estar em comunhão uns com os outros. Lá em Hebreus, a palavra de Deus já mostra para a gente que essa questão de alguns deixarem de congregar é antiga. Então isso acontecia desde o começo da igreja. Hebreus 10, 25, eu pedi para o Sato abrir e ler para a gente aqui, para a gente ver isso aí na palavra de Deus. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pode começar. Em toda a Bíblia nós vemos que isso não é possível, você ser cristão sozinho. Porque na palavra de Deus, em todos os momentos, vem dizer no sentido da coletividade. Por exemplo, em Atos 2, 46 e 47, vai dizer que eles adoravam juntos no templo, repartiam do pão juntos. Então, tem essa ideia do coletivo, né? A igreja não é o templo em si, mas são as pessoas reunidas em nome de Deus. Então, não tem como um cristão ficar forte na fé, conseguir desenvolver os dons, conseguir servir a Deus de uma forma solitária. Não tem como. O cristão ele tem que seguir a Bíblia, ele não segue a Bíblia, a palavra de Deus, então por que ele exclui essa parte, sendo que é bíblico a igreja, né? A igreja é bíblica para você? Sim, assim. Eu também concordo. Então começa a gravar E o que você acha que foi importante para você quando você veio para a igreja? Você que é talvez o mais novo aqui de nós, de quem entrou por último na igreja. O que você viu de importante nisso? Porque congregar, estar junto. O cristão, ele anda na contramão do mundo. Então, se você não estiver reunido em comunhão com o povo de Deus, não tem como. Você vai viver que jeito? Você vai viver a favor, junto com o mundo? A gente vai contra ele, né? Na questão assim, a gente segue outras coisas. Mas se você não estiver na comunhão com pessoas que seguem as mesmas coisas, você vai ficar meio perdido. Em quem você vai se apoiar quando tiver algum problema? Na questão assim, de você ser corrigido. Às vezes você está com uma ideia na cabeça, mas a Bíblia fala outra. E aí o teu irmão vê que você está com essa ideia errada, ele vem e te fala, não é bem assim e tal. E a gente tem que seguir a palavra de Deus, né, na forma que tá lá, mas às vezes a gente vê de uma forma diferente, interpreta errado. Então se você não estiver na comunhão com essas pessoas, quem que vai te corrigir, te falar que tá errado, que não é bem assim e tal. A ideia de um precisar do outro mesmo, né? Para você conseguir se firmar na palavra de Deus, é a ideia de estarmos unidos.
como a dinâmica que foi feita ontem. Se a gente estiver juntos, é mais difícil você se enfraquecer, você cair, você pecar, dando um se apoiando no outro. Isso é igreja, né? Um ajudando o outro, um ensinando a palavra para o outro, um advertindo o outro, orando pelo outro. Que na Bíblia fala, né? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram e tal. A ideia de coletividade. Sim, a sinal de comunhão. estar junto, né? Sim. Isso é um sinal de estar junto, de participar do sofrimento, da alegria. E isso não tem como. Eu não consigo participar da alegria de vocês se eu não estiver com vocês. Não tem como participar pelo WhatsApp. O WhatsApp não tem sentimento. O Facebook não tem sentimento. E os princípios bíblicos também, né? De como você vai perdoar uns aos outros estando sozinho. Vou servir a Deus sozinho na minha casa. Vou perdoar como? Vou amar que jeito? Se eu não tiver convivência com outras pessoas. É interessante Tem essa o organização. pessoal falar que a igreja não é bíblica, ele não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. Né? Porque, tipo assim, Não conhece. onde foi fundada a igreja? Se a gente parar para pensar, quem é a pedra fundamental da igreja? Jesus. Quando Jesus pergunta assim para os seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? E aí, quem vocês dizem que eu sou? O que Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí o que Jesus fala? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, sobre essa declaração de Pedro, né? Sobre a declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus e é o Filho de Deus, sobre essa pedra a igreja está edificada. Então a igreja começa ali, nessa declaração. E aí, como o Bala disse, depois a gente vai ver que os apóstolos, os discípulos e os apóstolos, eles sempre vão lutar para que qualquer coisa que tente entrar na igreja, para tirar o Jesus do centro, ou para tirar essa pedra fundamental de que Jesus é a pedra principal da igreja, eles rebatem isso. Então, por exemplo, quando começa o gnosticismo, aqueles que criam que Jesus não era Deus, ou começava a entrar isso dentro da igreja, eles já começavam a expulsar. Então, e aí eu fico pensando assim, será que dá para viver os ensinamentos de Cristo, ou ser um cristão seguir exatamente o que Cristo fez? Será que dá para fazer isso sem a igreja? Será que sozinho a gente consegue? Não tem como. Não dá. tem, impossível. Porque tudo que Jesus mandou, né? Eu até comentei com você, com o Id. Com o Id, fazei discípulos por todas as nações. A gente falou isso. Se eu faço discípulo, Jesus mandou, eu tenho que fazer discípulo, treinar, discipular, para ele gerar novas vidas. Eu mando esses caras para onde se não tem igreja? Para onde que esses caras vão? Vai pro limbo? Vai pro infinito? Vai para onde? Vai para casa? Fica em casa? Porque primeiro, se eles não entenderam o que é uma igreja, eles vão se enviar por quem? Porque eles não têm... Pra quê? Pra quê? Né? Qual que é a missão deles? Que é o que fala no final do versículo, que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Então é isso que você falou. A gente prega a palavra para os que ainda não conhecem e depois eles têm que vir à igreja para continuar caminhando. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, que alguém tá com essa dúvida, que está assistindo o vídeo. Cristo, ele participou de alguma instituição? Ele operou milagres, ele fez o bem dentro ou fora de uma igreja? E por isso, algumas pessoas usam isso como desculpa. Sim, uso. Muitas pessoas, eu ouço muita gente falando assim, Jesus, ele fez o bem, só que ele não estava dentro de uma igreja, ele estava por aí. Eu quero que vocês É verdade. Não foi Cristo que instituiu a igreja como instituição que a gente vê hoje, não foi, é após mesmo. Mas a gente vê Cristo, como eu disse lá já nesse versículo, a gente vendo, e Jesus, até eu vou então já entrar num versículo que eu ia ler depois, que esse versículo que o Bala falou, que é onde estiverem 2 ou 3 reunidos eu estarei em meu nome, Jesus ele fala isso, esses 2 ou 3, se você pegar um pouquinho lá, Mateus 18, né, se eu não me engano, ou estou errado? Mateus 18, 20, fala isso. E aí, um pouquinho para trás, o mesmo Jesus fala assim, olha, se o teu irmão estiver em pecado, você pega ele, você chama ele com mais esses outros 2 irmãos, tenta resolver com ele, tenta ajudar ele para que ele volte à comunhão do templo. Jesus ia no templo. Sim. Jesus não frequentava o templo? Quantas vezes a gente vê Jesus indo lá e, olha, Jesus pregando, Jesus ensinando do templo. Quando então eles estavam Jesus fazendo de mercado lá dentro, chegou. Mas essa pergunta que você fez é legal porque a nossa missão é fora da igreja. Exatamente.
Mas a missão de Jesus era fora da igreja, mas Jesus Então congregava. a igreja não é a única importância. Entendeu? A gente não deve ficar apenas na igreja. Claro, Por isso existe um tempo. pequeno grupo. Sim. Igreja do Exatamente. tempo, porque É, o tempo. cada um de nós, né? Nós Somos somos a a igreja. Só que sem a igreja, Sem ter templo, uma a gente não é instituição, edificado e preparado para ir lá para fora. É o preparo. Sem igreja, a pessoa que ela não tem uma comunhão, né? Ela não quer viver igreja nessa questão assim, ela não entendeu a palavra de Deus, porque é muito claro. Jesus, ele, no caso, quando dá essa desculpa sobre Jesus, mas e o resto? Então ignora uma parte da Bíblia, porque se a Bíblia é inspirada por Deus, porque tem que a ignorar. igreja foi criada. Se a Bíblia é inspirada por Deus, então o que palavra que Paulo de Deus, fez ela foi tudo nessas propagada- igrejas? A palavra de Deus não foi propagada em igrejas, né? Paulo escrevia cartas às igrejas. Então a pessoa está pegando Jesus como um homem, como um profeta e não como Deus. Tem coisas que só são possíveis de ser vividas dentro de uma igreja e instituição, como a ceia, como nós vamos ceiar em casa. E também o batismo nas águas. E quem mandou, né? A gente Quem mandou? ceiar? Jesus. Quem que nos ensinou como faz você? Quem foi? O formato da ceia, o batismo nas águas também é somente na igreja, na instituição igreja que que a pessoa vai ser batizada. Então não existe isso. É um absurdo falar que existe cristão sem congregação, sem ter uma igreja, independente da denominação. Existem pessoas que nascem, por exemplo, praticamente nasceram dentro da igreja, que é o caso do Sato, desde muito pequeno, a Lainá, desde muito pequeno dentro da igreja. O que você acha, Sato? Assim, você vê como a igreja é importante na sua vida, você que veio assim, desde um berço, desde o Djap, dos pequeninos lá. Então, Saiu agora. o meu ver de igreja é o seguinte, para uma pessoa que fala assim, eu não preciso de igreja, eu acho assim, é muito complicado, não tem como, porque assim, quem te vive na igreja é com pessoas que tentam sempre melhorar. A igreja para mim é um hospital vamos dizer assim, hospital espiritual. Por quê? Porque vem pessoas de todo tipo, pessoas com casamento abalado, pessoas com depressão, pessoas com problemas íntimos que só ela e Deus sabe. E se ela não vir aqui para ser tratada, para Deus me moldando, aprendendo de Deus, como é que ela vai lá fora fazer o que Jesus fez e o que Ele pede pra gente? É bem isso aí. A igreja serve para quê? Para você ir curando, resolver os problemas internos com oração, com comunhão, para depois ir lá fora levar para outras pessoas que têm problemas, trazer aqui dentro, tratar para elas sair lá fora. Você é meio que formado pelo aquilo que você está vivendo. Se você vive com pessoas assim, você vai, se você não tiver uma igreja, um grupo de pessoas que pensam igual está na palavra, você vai acabar sendo igual a essas pessoas. Para isso que serve a igreja, para você ter tipo assim, uma E a referência. Bíblia fala isso, estejam Entendeu? unidos no mesmo modo de pensar, né? Sim. Então como a gente vai praticar os ensinos da palavra bíblicos se nós não estivermos juntos, reunidos com pessoas que pensam da mesma forma que nós? Mas é legal uma coisa que o Gustavo falou, que a igreja é um hospital. Todo cristão sadio que entende a palavra de Deus sabe que a igreja não é um lugar de gente perfeita. Porque existe um preconceito de gente que fala assim, eu não vou na igreja lá, todo mundo se acha santinho, se acha Hipócrita, certinho, fala uma né? coisa e faz outra. Mas na verdade, a gente sempre fala isso, né? Muita gente repete isso, eu vou repetir mais uma vez. Se você encontrar, você fala, não vou na igreja, lá tem um monte de gente falsa, igual você falou. Se você encontrar a igreja perfeita, a igreja que não tem ninguém que erra, que é todo mundo certinho, não vai lá que você vai estragar ela. E é isso, porque a igreja é lugar de gente doente, é gente que tem noção disso, que tem problema, que precisa de Deus. E aí é a ideia de um ajudar o outro mesmo. Né? Tem pessoas que falam assim, eu não preciso de uma igreja para congregar. Então tá bom, ela vai ter que, no mínimo, a base é a Bíblia para começar a falar assim, não preciso de ir lá na igreja, mas eu vou falar de Deus em casa. Certo? Como que uma pessoa dessa vai conseguir ensinar aos outros o momento da ceia? Vai ser uma verdade confrontadora, a pessoa não vai conseguir falar, sabe por quê? Porque primeiro ela não vive aquilo. Aquilo vai ser uma mentira, consequentemente ela não vai estar falando a verdade, e ela vai estar levando outras pessoas para viverem a não verdade, para viver uma mentira. Então não tem como. E, tipo assim, esse é um exemplo único e prático. Mas a Bíblia inteira é isso aí que a gente está falando. Não tem como. Mas assim, existem pessoas que por alguma razão romperam ou se decepcionaram com a igreja. Eu sei que a Lainá tem um testemunho assim, dela mesma, então eu queria que você falasse tipo, o que era que te desmotivava, desanimava de vir para a igreja. O que você sentia ou você sentia falta na igreja, que pode ser algo que a igreja possa melhorar, né,
Porque eu não olhava com os olhos para Cristo, eu olhava mais no carnal mesmo, assim, eu olhava as pessoas. Porque justamente uma briga, uma pessoa que viesse falar mal de outra pra mim, eu já ficava muito ruim. As falciane, aí eu ficava muito triste, aí eu já não queria mais ir na igreja. E tinha a questão também que eu pensava assim, eu posso adorar Deus em casa. Só que eu tenho que, isso é uma obrigação minha também, Claro. entendeu? Só que eu também tenho que estar preparada, igual a Bala falou, eu tenho que vir aqui na igreja para me preparar para falar de Cristo para as outras pessoas. E eu não aceitava ter autoridade, eu não aceitava alguém determinado, falar o que você tem que sabe? fazer. Eu não gostava disso. Então qual que é a base bíblica disso? Nenhuma. E eu nasci na igreja, só que eu nunca tinha um encontro com Deus, entendeu? Essa comunhão com as pessoas, eu não queria ter essa comunhão. Eu nunca deixei de vir na igreja, nunca. Mas eu vim assim só por vir para agradar minha mãe, para agradar alguém ou outra pessoa. turista, né? Exatamente. Assim, totalmente morna, né? Você tocou numa parte importante agora, porque muitos pensam assim, eu vou à igreja, então eu sou cristão. Isso. E não é só ir à igreja, é justamente a ideia da comunhão. E uma coisa não anula a outra. Praticar, né? Praticar. Uma coisa não anula a outra. Você vai à igreja, mas tem que ter adoração a Deus na sua casa também, na sua vida, com os seus amigos. Então, uma coisa não anula a outra. Você tem que adorar a Deus fora e dentro da igreja e ter a comunhão. Fala que somos corpo de Cristo, né? Fala, pois bem, vocês são corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Então, cada um tem a sua função aqui na igreja e não tem como eu cumprir a minha função, eu vou quebrar o plano de Deus se eu ficar em casa. Só na igreja. E também tem uma outra questão, que todo mundo já falou, igual o Ricardo comentou aqui, eu vou falar mais uma vez. Não tem como, vamos supor que você aí que está vendo é o nariz. Não tem como a igreja ficar sem o nariz. Ele é a boca, porque está rindo. Não tem como a igreja ficar sem a boca. Então assim, eu preciso deles, eles precisam de mim, nós precisamos, todos vocês que estão vendo aí, nós precisamos uns dos outros, porque nós somos a igreja. É um cuidado, é muito além do que simplesmente, igual quando a Lainá falou, realmente todos nós aqui vemos, ela teve um encontro com Deus mesmo, de verdade, e ela vive isso. O importante é assim, não, você falou uma coisa super legal, eu sempre falo isso, não vá por nós, vai pela Bíblia. Não acredite no que a gente está falando aqui, procure na palavra de Deus lá, isso que a gente está falando, e assim, é até importante se você tiver alguma opinião, um comentário sobre isso, deixe comentários aí no nosso vídeo, lá embaixo, ou no Facebook, ou no YouTube, para que você deixe sua opinião sobre essas questões também, mas não acredite realmente no que a gente fala. A gente fala aqui o que a gente aprende da palavra de Deus, mas pode ser que você tenha uma visão aí da palavra de Deus diferente, você tenha uma opinião que a gente possa conversar, a gente pode até debater sobre isso no próximo vídeo. Mas que você procure orientação na palavra de Deus. Como a gente disse aqui desde o começo, a igreja é bíblica. É impossível a gente aceitar o fato de que a igreja é uma instituição criada por homens e não tem base nenhuma na Bíblia para isso. Ninguém mandou fazer Bíblia, ninguém mandou construir igrejas e se reunir em templos. Jesus não fazia isso, não existe isso. Na Bíblia não existe. Então, a nossa palavra para você é essa, é a nossa opinião, segundo a nossa fé, segundo aquilo que a gente acredita e o que a gente lê e aprende na palavra de Deus. Mas que você busque essa orientação de Deus, ore para Deus, para que Deus desperte essa vontade no teu coração, para que Deus desperte a vontade de você vir congregar. Aqui na igreja é lugar que você vai encontrar pessoas para te ajudarem, pessoas para te repreenderem quando for necessário, e muitas vezes a gente precisa ser repreendido, a gente precisa ser animado, precisa ter palavras de ajuda, de ânimo, mas precisa também, igual a Lainá falou, muitos não querem ser submissos, né? Mas a gente tem que aprender a ser submisso. É lógico, Jesus é o maior exemplo de submissão, não é? É aquele que se despoja de toda a sua glória e poder para fazer a vontade de Deus e para morrer em nosso lugar. Então, se a gente não aprende a ser submisso, a gente nunca vai ser cristão. Se a gente quer ser cristão, a gente tem que seguir a Jesus Cristo. Mas que essa palavra toque no teu coração nesse sentido, de que você busque uma igreja. Nós não estamos convidando você simplesmente para vir para a nossa igreja,
mas que você busque congregar, estar com outros irmãos que professam a fé cristã, que buscam a Deus junto com você, e que você seja feliz dentro da igreja, porque é isso que Cristo espera de cada um de nós, amém?